amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aproveitando o bom momento que nós estamos mais uma vez na posição de em pés, quero convidá-los para uma leitura da Bíblia. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Filipos, capítulo de número 2, versículo de número 5. Enquanto os irmãos estão à procura do texto da palavra de Deus, a minha palavra de gratidão a esta amabilíssima igreja que tão cordialmente nos recebe. Louvar a Deus pela vida de cada um dos senhores que vieram na noite deste dia prestar o seu culto de adoração ao Senhor, e também louvar a Deus pela vida do homem de Deus, pastor Argimiro, pastor desta igreja, também pastor Leandro, com suas respectivas esposas. Deus abençoe grandemente o trabalho que tem sido feito nesta cidade pela nossa amável igreja Assembleia de Deus, e também louvar a Deus pela vida de toda a diretoria do Departamento de Missões, o evangelista Alex, também irmã Marielle, que com muita excelência, muito carinho nos recebe. Deus abençoe vocês. E fica a nossa palavra de gratidão por tanto cuidado, não somente para com a gente, mas também com esse departamento de missões. Aos cantores Mateus e Andriele que louvaram ao Senhor, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queridos, nós estamos em um pré-congresso de missões e também nós trabalhamos já há aproximadamente 18 anos com trabalho missionário. Nós temos uma aliança com o pastor Jander Magalhães, presidente da igreja em Ipanema, no estado das Minas Gerais, e temos um trabalho no Nepal e também um trabalho em Cuba. O trabalho em Cuba se chama Projeto Casa Rosa. Esse Projeto Casa Rosa é um trabalho onde resgata meninas de 10 a 15 anos que foram escravizadas pela prostituição. Essas meninas recebem no valor da nossa moeda de 80 a 90 centavos por cada programa em que essas garotas fazem. O projeto começou já há 12 anos, 13 anos atrás, e quando começamos esse projeto, era um projeto que começamos com 17 garotas. Hoje já passam de 196 meninas resgatadas. Tá bom? Você que quiser acompanhar nosso trabalho, está lá no nosso Instagram, Pastor Ângelo César Oficial, PR Ângelo César Oficial, você vai acompanhar. Por que eu estou falando isso? Porque depois do término do culto, que vocês levarem todas as rapadura pé de moleque, depois que levarem todos os pés de moleque, que não sobrar nenhum amendoim, passe lá na banca da misericórdia, que vai ter umas bíblias lá, que esse valor é revertido para esse departamento de missões, tá bom? Eu tenho essa bíblia aqui, letra gigante com harpa, para as mulheres, tem em várias capas, preço bem acessível, tá, irmão? Também no cartão, tem essa bíblia aqui, King James, em várias cores também. Passe lá e adquira a sua, para que nós possamos manter esse trabalho lá. Quem quer ouvir a Bíblia diz, eu quero. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5, a tradução que eu trago em mãos diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de? Tome seu assento por bondade. Queridos irmãos, eu quero louvar a Deus e agradecê-lo na noite desse dia, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio, oportunidade, a grata satisfação
de termos em nossas mãos a poderosa palavra do Senhor nosso Deus, que na oportunidade da noite deste dia está inserida em uma das 3 epístolas em que o apóstolo Paulo direcionou a uma das igrejas que estava sobre o seu cuidado espiritual. Diga-se de passagem, a igreja que está na cidade de Filipos. Ao passo de que quando nós estamos falando sobre este homem, por nome de Paulo, eu atrevo-me a dizer que depois do Senhor Jesus, a terra não conheceu e também não conhecerá alguém com tanta precisão, com tanta envergadura, com tanta visão ao longo alcance, com que diz respeito à expansão do reino de Deus na terra, o trabalho missionário, quanto teve esse homem por nome de Paulo. A verdade é única e absoluta que, quando nós olhamos para o término do chamado de Deus para a vocação de todos os apóstolos, você vai perceber que a Bíblia diz que Jesus, orando a noite inteira para escolher os seus obreiros, mesmo sendo Jesus, ele escolheu um dentre os 12 que era o diabo. E a Bíblia diz que após a traição de Judas, o Iscariote, ele se precipita sobre as suas entranhas e entra pelo caminho da perdição. O colégio apostólico ficou faltando, então, alguém para compor aquele recurso completo que Jesus havia designado sobre os 12. Após a morte do Senhor Jesus, vendo que faltava um missionário, faltava um obreiro para compor o colégio apostólico dos 12, a Bíblia diz que os discípulos eles não tomaram por lição o que Jesus havia feito. A Bíblia diz que fizeram um concílio, fizeram uma reunião e reuniram-se entre eles e escolheram um homem. Era crente, era de boa índole, era de bom caráter, era de família, e chamaram esse homem entre a sorte para ser um dos apóstolos. Quem era ele? Matias. A razão principal pela qual a escolha de Jesus é diferente da escolha dos discípulos é que Jesus, mesmo sendo filho de Deus, para tomar qualquer escolha da sua vida, ele levou pelo caminho da oração. A diferença é que os discípulos eles não tomaram a lição da oração para fazer a escolha. A Bíblia diz que eles escolheram na sorte. E a grande diferença é que quem é escolhido na oração dá frutos. E quem é escolhido na sorte, ele só aparece no dia da consagração e nunca mais aparece. Me mostre na Bíblia alguém que foi curado pela mão de Matias, uma alma que chegou ao conhecimento da verdade através do ministério de Matias. Me mostre alguém que ressuscitou, alguém que enxergou, algum paralítico que andou pelo ministério de Matias. É que Matias, ele é um homem que é escolhido pela sorte. Mas pastor, o lugar não era para Matias, o lugar era para Paulo. Mas para ser apóstolo existe teologicamente uma regra básica. Primeiro, você tem que ter visto Jesus. Segundo, você tem que ter andado com Jesus. Terceiro, além de você ter visto e andado com Jesus, você tem que realizar os mesmos milagres que Jesus realizou. Mas a Bíblia diz que pelo caminho de Damasco estava vindo Paulo e caiu por terra, e não do cavalo. E quando ele cai por terra, uma voz surge rasgando o céu, dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegue. O que me chama a atenção é que Paulo não é contemporâneo de Jesus. Paulo não andou nos dias de Jesus. Paulo não jogou nenhuma pedra enquanto Jesus estava no caminho da crucificação. E como que Jesus diz para Paulo que ele está perseguindo Jesus? É que Jesus, mesmo sendo dono de tudo na terra, Jesus não tem nada aqui que lhe chame mais atenção do que o maior valor que ele tem. Jesus não tem fazenda, Jesus não tem iate, Jesus não tem apartamento, Jesus não tem cargo político, mas a maior riqueza que Jesus tem na terra é a igreja. E quem toca na igreja, toca em Jesus. Quem persegue a igreja, persegue o Senhor Jesus. Então o caminho era para Paulo. Quando eu estou falando sobre Paulo, eu estou falando sobre o maior arauto que o evangelho já conheceu após o Senhor Jesus. Até mesmo porque esse homem, ele é responsável o suficiente
pelas 4 principais doutrinas que hoje regem a igreja. Essas 4 principais doutrinas, elas nada mais são chamadas do que as colunas mestra que mantém a casa chamada ministério, ou chamada aquilo que Deus nos chamou para uma tarefa missionária. A primeira estrutura, ou a primeira coluna em que Paulo fundamenta, é a coluna chamada da doutrina da cristologia. Que doutrina seria esta? Não é novidade para ninguém que no período do Antigo Testamento, para servir a Deus, era necessário obedecer os 10 mandamentos. Haja vista que alguém poderia dizer: pastor, não é difícil obedecer uma lista pedida por Deus com 10 frases. Só que não eram apenas 10 frases. Atrelado, linkado, conectado a essas 10 frases, vem o que nós chamamos de Talmud, ou de Decálogo, que são 613 preceitos inseridos dentro dos 10 mandamentos, totalizando 623 pedidos de Deus. Então é por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porém, quando Adão pecou, quando Sansão pecou, quando Moisés pecou, quando Naamã pecou, quando os juízes pecaram, a Bíblia diz que Cristo é levantado no madeiro. E quando ele é levantado no madeiro, ele não veio para abolir a lei, mas ele veio para cumprir. É por isso que a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, ao saber, Jesus Cristo de Nazaré. A primeira doutrina em que ele fundamenta é a doutrina da cristologia. Segunda doutrina em que Paulo fundamenta é a doutrina chamada de missiologia. Que doutrina seria essa? É a tarefa primordial em que Paulo, ele atarefa a igreja. Deixa eu lhe falar uma verdade. Existem pelo menos 3 ou 4 razões pela qual a igreja está na terra. Primeira razão que a igreja está aqui é para adorar a Deus. Eu vou repetir: a igreja não está aqui porque a igreja não é vitrine. A igreja não está aqui porque a igreja tem aliança com esse mundo. A igreja está aqui porque a igreja nasceu para adorar a Deus. Segundo propósito que a igreja está aqui é tomar as almas da mão do diabo e conduzi-las aos pés de Cristo Jesus. Terceira razão que a igreja está aqui é para preparar-se para o arrebatamento. A verdade é que Paulo está incumbindo a igreja desta tarefa primordial. Que tarefa seria essa? Paulo está dizendo: depois do dia de Pentecoste, Atos capítulo de número 2, em que o povo foi incendiado, vocês precisam tomar a lição da igreja em Corinto. Quem entende um pouco de Bíblia sabe que a igreja de Corinto era a igreja mais cheia do Espírito Santo, porém a igreja mais problemática. Por quê? Os crentes em Corinto não brigavam para saber quem se vestia melhor. Os crentes em Corinto não brigavam para saber quem tinha o melhor carro, quem tinha a melhor cadeira dentro da igreja. Os crentes de Corinto não brigavam para saber quem pregava melhor ou quem cantava melhor. A briga dos crentes de Corinto era para saber quem era mais cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Após o derramamento do Espírito, alguns foram cheios de Deus, tanto que Atos capítulo 17 diz que estes que transtornaram o mundo chegaram também aqui. A palavra transtornar vem do verbo bagunçar, sacudir. Não, você não entendeu. Aonde a igreja chega, ela desestrutura o inferno, ela abala os poderes das trevas. Oh, glória seja o nome de Jesus. A verdade é que Paulo está dando conselho e dizendo para a igreja desse tempo, a igreja que está em Filipos: nós precisamos entender que a igreja, ela não é apenas uma organização social. Se a igreja não é uma organização social, o que a igreja é, pastor? A igreja é um organismo vivo que respira através dos pulmões do Espírito Santo de Deus. Qual é a diferença
entre organização e organismo. Quando você enxerga a igreja como uma organização, você vai ver que aqui é um povo educado, é um povo bacana, e aí você toma por opção e diz: eu vou levar minha família todo domingo, eu vou uma vez, duas por mês no culto, porque lá ninguém mata, lá ninguém rouba, lá ninguém assassina, lá ninguém mente, ou pelo menos não era para mentir, lá tudo gente boa, então é um lugar bacana para mim criar a minha família. Eu tenho uma triste notícia para te dar: a igreja não é organização, a igreja é um exército levantado por Deus. A igreja é um exército levantado por Deus. Porém, quando nós olhamos para a igreja como uma organização, a gente vem para a igreja, mas a gente não consegue chegar no culto. A gente levanta a mão, mas a gente não consegue adorar. A gente entrega o dinheiro, mas não consegue ofertar. A gente bate o pé, mas não é renovado. A gente fala em língua estranha, mas não sente a presença. A gente chora, mas não muda de vida. Deus nos trouxe aqui nesse trabalho de missões para te dizer: eu estou te arrancando do tradicionalismo da religiosidade e estou te trazendo para organismo vivo, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus por isso? Primeiro fundamento que Paulo coloca é a cristologia. Segundo, o trabalho de missões. Terceira doutrina em que Paulo fundamenta é a doutrina com o cunho do Paracleto. Pastor, que palavra difícil. Ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Não é novidade para ninguém que de todos os lugares que o Espírito Santo habitou no período veterotestamentário, houve 4 lugares de destaque. Primeiro, ele habita sobre a face das águas, do verbo proteger, do verbo chocar, do verbo guarnecer. Após a face das águas, o Espírito de Deus, ele vem sobre o tabernáculo. Após o tabernáculo, ele vem sobre o templo de Salomão. Depois do templo de Salomão, a Bíblia diz que ele vem esporadicamente em reis, profetas e sacerdote. Mas há um texto na Bíblia que diz que o meu espírito, ele não contenderá mais com o homem, porque o meu espírito, ele não habita em templo feito por mãos humanas. Ainda que eu sei que esta casa é de Deus, foi consagrada ao Senhor. Aqui dentro é lugar de adoração, aqui dentro é lugar de reverência, aqui dentro é lugar de respeito, aqui dentro não é lugar para mascar chiclete, aqui dentro não é lugar senão outro lugar para a gente adorar ao nome dele. Mas deixa eu te dar uma notícia: erro teológico não se perdoa, se corrige, porque senão vira heresia. Tem gente cantando por aí e dizendo: quando eu cheguei aqui, o meu Senhor já estava. Estava não, irmão, estava não, porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Quando o pastor dá bênção apostólica e acaba a reunião de culto de adoração, que o porteiro fecha a porta, que apagam-se as luzes, o Espírito Santo de Deus está com aquele porteiro indo para a sua casa. Mas quando o primeiro crente bota o pé dentro da casa de Deus, o Espírito Santo está dizendo: estou junto, estou aqui, estou presente. Não, deixa eu te explicar. Tem outro erro que pessoas estão cantando e dizendo: Espírito, vem nos visitar aqui, passeia entre nós aqui. Eu tenho uma triste notícia para quem gosta disso: o Espírito não passeia, o Espírito não visita, porque só visita quem tem pressa para ir embora, só passeia quem não tem nada para fazer. Se o Espírito não visita e se o Espírito não passeia, qual é o papel do Espírito? Ele fixou residência, ele habita, ele mora dentro de você. Aonde está escrito, pastor? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15 e 16: não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vós? Não, deixa eu te explicar isso melhor. Deus está dizendo: o meu Espírito deixou a paz das águas, deixou a glória do tabernáculo, deixou a riqueza do templo, a santidade
qualidade de rei, profeta e sacerdote para habitar dentro de um corpo falível, porém regenerado pela presença do Espírito Santo. Não, deixa eu te explicar melhor. O que a Bíblia está dizendo é que nós temos um tesouro em vaso de barro, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Pegue na mão de quem está do teu lado, pelo amor de Deus, dá uma balançadinha na mão desse crente, veja se ele está acordado e diga: a maior riqueza que você tem não é a sua casa, não é o seu carro, não é a sua fazenda, não é a sua conta. A maior riqueza que nós possuímos é a presença do Espírito Santo de Deus. Quem pode levantar a mão e glorificá-lo? Após o apóstolo Paulo fundamentar a primeira, segunda e terceira doutrina, ele faz um fechamento com a quarta e última doutrina. Qual é essa, pastor? É a doutrina da escatologia, do verbo últimas coisas. Deixa eu lhe falar uma verdade aqui. Se você perceber a forma com que Paulo trata a igreja, se você perceber a forma com que Paulo conduz o seu ministério, se você perceber a forma com que Paulo direciona as coisas de Deus, não tem ministério que dê errado, não tem igreja que não dê certo. Por quê? Porque Paulo, ele não arranca a lei de dentro da igreja, mas ele impõe a graça sobre a lei. Ele não desfaz o que Moisés escreveu, mas ele diz que Cristo é superior a Moisés. Ele traz Cristo para dentro da igreja, arranca o Moisés e diz: Moisés, o teu tempo já deu, senta, porque agora Cristo chegou. Segunda coisa que Paulo faz depois de entronizar Cristo, ele desperta a igreja para uma tarefa missionária. Terceira coisa que Paulo faz, depois dele despertar a igreja para a tarefa missionária, ele coloca o Espírito Santo dentro da igreja e diz: gente, nós temos que ter o Espírito Santo, porque tarefa missionária sem o Espírito Santo é turismo. Tarefa missionária sem vocação do Espírito é passeio, é quebrar a cara, é ir para voltar frustrado. Mas quando o Espírito Santo leva, pode ter demônio, pode ter potestade, pode ter inferno, porque o Espírito vai conduzindo todas as coisas. Glória seja o nome de Jesus. Após Paulo fundamentar isto, ele escreve aos Tessalonicenses dizendo: porque há de soar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, ponto e vírgula, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados para o grande encontro com o Senhor nos ares. Deixa eu lhe falar, eu sei que tem homens de Deus aqui, que se não tem idade para ser meu avô, tem idade para ser meu pai. O tempo que eu tenho de vida, tem homens de Deus aqui que tem de fé, e os senhores hão de convir comigo, que na década de 70, 80, 90, até a virada do ano 2000, se um pregador em um evento, ele tivesse a oportunidade de falar duas vezes, uma ele falaria sobre a volta de Jesus. A mensagem principal era sobre a volta de Jesus, ou seja, o arrebatamento, a parúzia, a volta de Cristo glorificado, a redenção dos santos, o passar da cega, o soar da trombeta, o chegar do verão. Não vai dar glória a Deus não? Eu estou falando sobre o arrebatamento da igreja. Mas você há de convir comigo que a igreja era trazida ajustada, com temor a Deus, porque cada culto que terminava, o pastor levantava a mão e dizia: até o próximo culto, se Jesus não voltar. Mas veio uma teologia americanizada. Por quê? Porque muitos disseram que Jesus voltaria no ano 2000. Teve pastores que encheu o bolso e foi embora para outro continente. Jesus não voltou. E no meio dessa disfunção teológica, muitos pastores ficaram sem arma para trabalhar, porque o que trazia a igreja ajustada era dizer: Jesus vai voltar, não peca, Jesus está voltando, não toma cachaça, Jesus está
voltando, não fuma cigarro, Jesus está voltando, anda com a vida ajustada, Jesus está voltando, não adultera, Jesus está voltando, não mente, Jesus está voltando, não faz fofoca, Jesus está voltando. Eu ainda sou um pregador que creio na volta de Jesus de Nazaré. Uramacalabaia. A verdade é que quando eles ficaram sem essa palavra para pregar, veio uma teologia importada nos Estados Unidos que arrancou o céu de dentro de nós e implantou a terra. Antes nós pregávamos e orávamos a Deus, dizia Jesus: me dá um Chevette, me dá um Fusca para mim fazer a tua obra. Hoje não, eu tenho que ter 10 carros, eu tenho que ter 20 casas, eu tenho que ser o mais rico da terra, eu tenho que comer a melhor gordura. Eu tenho uma notícia para te dar: viva a tua vida financeira como se Jesus voltasse daqui a 200 anos, mas a tua vida espiritual como se ele voltasse depois do culto. Ele está voltando. A verdade é que a mensagem central da igreja era a volta de Jesus. Eu estudo há 23 anos sobre a volta de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para os senhores. A escatologia bíblica aponta 118 sinais para a volta de Jesus. Quantos sinais? Quantos sinais? Pergunta para mim, pastor, quantos já se cumpriram? Pergunte, pastor, quantos já se cumpriram? 117. A única coisa que falta acontecer é Jesus voltar. E quando isso acontecer, a igreja será arrebatada aqui dessa terra. Oh glória, oh glória, oh glória. A igreja será tirada daqui. Não é num abrir e fechar, é num piscar de olhos, 7 milésimos de um segundo. E quando isso acontecer, a igreja chegará no céu. Deixa eu te falar uma verdade: não troque a tua salvação por nada, não troque a tua comunhão por nada. O investimento na tua alma foi alto. Deixa eu lhe falar, não se engane, esse mundo não ama a igreja, a política não ama a igreja, os meios de comunicação não amam a igreja. A maior prova disso, pastores, é que nunca pergunte ao exímio homem de Deus, presidente dessa convenção, que, diga-se de passagem, um momento favorável para a Assembleia de Deus no Rio Grande do Sul. Pergunte ao pastor desta igreja, aos homens experientes, qual foi o dia que uma emissora de televisão veio aqui em Uruguaiana ou veio no Rio Grande do Sul saber o trabalho que há 100 anos a Assembleia de Deus tem feito. Não vieram e não vão vir. Sabe por quê? Porque eles não querem dar a verdadeira notícia da igreja. Mas uma notícia esta gente vai ter que dar. Uma notícia esta gente vai ter que dar. E eu não quero estar aqui para ver quando o repórter entrar em rede nacional, internacional, com o microfone na mão tremendo e dizer: atenção, senhores telespectadores, para um aviso de última hora, uma catástrofe sem precedente está acontecendo. Nós não sabemos se é ET, a gente não sabe se é OVNI, a gente não sabe se é disco voador. Por quê? Porque as casas estão sem moradores, os aviões estão sem pilotos, os carros sem motoristas, as empresas sem trabalhadores, as igrejas sem crente, os altares sem pastores. Aonde está o povo? Jesus arrebatou a igreja. Pegue na mão de quem está do teu lado, levanta a mão desse guerreiro para o céu e diga assim: te prepare. Se você tiver crente, ele volta. Se você tiver meio capengando, ele volta do mesmo jeito. Se você tiver aprumado, ele volta. Mas se não tiver, ele passa o prumo na casa hoje. Uramacalabaia. Eu recebo a autoridade de Deus para te dizer: desperta dentro de você o desejo pela volta de Jesus. Volte a orar, volte a jejuar. Ele está voltando. Quem pode glorificar a Deus por isso? Quando o apóstolo Paulo fundamenta as 4 principais doutrinas, e as doutrinas estão fundamentadas,
Aí ele escreve a carta aos irmãos que estão na cidade de Filipos. E você sabe que algumas coisas me chamam a atenção dentro dessa carta. Primeira coisa que me chama a atenção dentro da carta que Paulo escreve à igreja aos Filipenses é que ela é pequena. Ela tem 4 capítulos e 104 versículos. Mas a expressão alegria, alegrai-vos, regozijai-vos, outra vez eu vos digo alegrai-vos, aparece 22 vezes. Só que o maior arauto do evangelho, ele não está no púlpito de um grande congresso. Ele está preso. Ele tomou uma quarentena, menos uma, 39 chibatada. O maior missionário, o maior arauto do evangelho depois de Jesus. Ele tem uma refeição por dia e tem de 18 a 20 minutos para comer. E a história conta que quando a comida, o alimento chega, Paulo rejeita a comida e pede a sua arma. A arma, pastor? Paulo tinha uma arma. Qual era a arma de Paulo? Era uma pena, uma caneta e o tinteiro. Ele dizia, eu rejeito a comida física. Mas me traga papel e caneta, porque a igreja uruguaiana precisa comer. Eu passo fome para que a igreja coma. Oh, aleluia, aleluia. E aí os irmãos perguntam, como é que está aí, Paulo? Ele diz, aqui está tudo bem, alegrai-vos. Estou apanhando, mas alegrai-vos, regozijai-vos. Quem é esse homem, pastor? Quem é este homem que desceu no cesto, apanhou de vara? Quem é este homem, pastor, que depois de ter passado por tantas privações, naufrágios? Quem é este homem que passou por 3 prisões? E na última prisão que Paulo está, ele manda chamar o seu amigo, seu filho das suas entranhas, Timóteo. Por que ele manda chamar Timóteo? Porque Paulo passa por uma crise ministerial, chamada de crise religiosa, trauma da religião. E quando Paulo está passando por isso, ele vê que tudo que ele fez, que tudo que ele se dedicou, ele olhou para trás, ele não tem uma casa para morar, ele não tem um salário digno, ele não tem uma roupa, ele não tem um aposento, Paulo não tem uma comida digna, uma cama para dormir. E ainda ele fala assim, todos me abandonaram. Mas quando eu pensei que eu estava sozinho, no tribunal o Senhor veio e me assistiu. Ele manda chamar Timóteo. Quando Timóteo recebe o chamado do seu pai espiritual, ele vai ter com Paulo, ele se prepara pelo caminho, e ele fala, eu vou levar uma palavra de incentivo ao meu pastor, eu vou ver como que o meu pastor está, eu vou perguntar para ele se ele precisa de alguma coisa. Quando Timóteo chega na prisão, Paulo está para ser decapitado por aqueles dias, e ele pergunta, como é que o senhor está, meu pastor? Ele diz, eu estou bem. Ele disse, eu quero que você me traga, Timóteo, pelo menos 4 coisas, eu quero que você anote o que eu preciso. Ele disse, qual é a primeira coisa, Paulo? Diga para os irmãos, por onde tu passar, diga lá em Uruguaiana, diga no Rio Grande do Sul, que eu estou sendo oferecido como libação, como sacrifício. Diga para eles que eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu estou indo embora com a fé. Peraí, gente, tem coisa errada aqui. Como que alguém que apanhou de vara, desceu no cesto, foi traído, foi injustiçado, não tem o que comer, não tem o que dormir. Na teologia moderna de hoje, Paulo seria um pregador frustrado e amaldiçoado, mas ele está dizendo, eu combati o bom. Ele está chamando de bom. Sabe o que Paulo está dizendo? No seio da igreja tem problema, no ministério tem problema, no reino tem problema, mas eu não estou olhando para A, nem para B, nem para C. Os meus olhos estão fixados em Cristo. Ele é bom. Primeira coisa, me empresta teus ouvidos. Segunda coisa, quando tu for pela casa de Carpo, traga a minha capa. Como é que é, Paulo? Você não vai morrer amanhã, rapaz, se for. E para que tu quer a capa?
Ele diz, para você é fácil, Timóteo, não valorizar uma capa velha. Se aquela capa está empoeirada, está furada, está rasgada, está cheia de poeira, teia de aranha. Rapaz, pega um cobertor. Ele disse, não, eu quero a capa. Por quê? Porque eu comecei com a capa, eu vou terminar com a capa. Paulo, por que para você não tem valor a capa, Timóteo? Para você aquela capa não vale nada porque você tem uma cama quente. Mas à noite o frio dentro dessa prisão ele dói nos ossos. E a única coisa que eu tenho para me esconder é a capa. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu sou um obreiro velho. Eu sou um obreiro experiente. E eu sou um obreiro que eu já passei por tudo que vocês possam imaginar. Mas uma coisa eu não aceito. Eu não vou terminar meus últimos dias congelado. Eu não vou terminar meus últimos dias frio. Eu vou morrer aquecido. Me traga a capa. Me traga a capa. Levanta a tua mão. Não aceite a frieza de Deus na tua vida. Não aceite. Diga, eu quero a capa. Eu quero morrer, mas morrer aquecido não. Porque agora em nome da maturidade, porque agora em nome da elegância, está nascendo uma geração fria, miserável, que está dizendo, não, eu tenho que analisar primeiro, eu tenho que ver primeiro, eu só dou glória a Deus se eu sentir. Você não tem que sentir para adorar, você está ficando gelado. Qual é a segunda coisa? Primeira capa. Segundo, traga meus pergaminhos. Pergaminho? Para quê, Paulo? São meus livros, meus rolos de originais. Tragam para cá. Não vai morrer amanhã? Vou morrer, mas vou morrer estudando. Vou morrer lendo. Por quê? Ninguém vai me enganar, irmão. Eu não aceito comida enrolada de ninguém. Eu conheço. Eu não sou piolho que vou pela cabeça dos outros. Eu conheço. Traga os originais porque eu quero morrer estudando. Sabe quando que o meu ministério para? Sabe quando que a tua chamada para? Quando a gente diz, eu não preciso mais ouvir ninguém. Eu sei de tudo. Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Deus está até dizendo, termina teus dias aquecido e lendo aquilo que você puder ler. Que mais, Paulo? Ele disse, trouxe meus pergaminhos e a capa trouxe, mas não esqueça dos rolos sagrados. O rolo é a Bíblia, irmão. Paulo disse assim, eu comecei com a capa, eu termino com a capa. Eu comecei lendo livro, eu termino lendo livro. Mas de uma coisa, eu não vou abrir mão nem na hora da morte. O que, Paulo? Traz a minha Bíblia. Traz a minha Bíblia. Eu falei ontem, vou falar aqui de novo. Assembleia de Deus, irmão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que o tempo muda. Eu sei que o tempo muda. Mas deixa eu te falar uma verdade. Nós somos modernos, mas nós não somos mundanos. Nós somos modernos, mas nós não somos mundanos. Não tenta trazer o que é lá de fora, que está dando certo lá, para implantar aqui dentro, que não vai dar. A Assembleia de Deus nasceu com 3 coisas: tomando pedrada, fazendo barulho e pregando a Bíblia. Pregando a Bíblia. Ninguém vai arrancar essa identidade de nós. Quem ama a Bíblia, respeita a Bíblia, quer a Bíblia. Dá um glória à presença de Deus. A razão que temos é a palavra. A vida que temos é a palavra. Eu amo a palavra, respeito a palavra, quero a palavra, prego a palavra. O que te mantém de pé é a palavra. Tua casa não caiu pela palavra. Tua vida está de pé pela palavra. O diabo não te tragou pela palavra. Quem pode glorificar a Deus pela palavra? Quando Timóteo está saindo, que Paulo vai ser decapitado, ele diz, o último conselho: diga para os irmãos em Filipos, que eu já combati o bom combate, mas diga para eles que de sorte que haja neles o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de... A morte era do quê? Por que Paulo está frisando? Por que Paulo está frisando? Dizendo, ô Timóteo, não esqueça de falar que Jesus morreu na cruz.
Porque antes da morte de cruz, existia 12 mortes que eram usadas para torturar o ser humano. A morte de cruz é chamada como a 13ª morte. A primeira morte que inventou foram os filisteus, depois os cananeus, depois os ferezeus, amonitas, gideonitas, egípcios, assírios, babilônicos, um povo sem nome, depois os ninivitas. Quando não tinha mais nada para torturar o ser humano, os romanos inventaram a morte de cruz, uma madeira na vertical e uma na transversal, totalizando 40 com 60, de 140 a 160 quilos, era a cruz que Jesus estava carregando. Deixa eu lhe falar, o sofrimento de Jesus não começa quando Jesus carrega a cruz. O sofrimento de Jesus começa na noite que antecede, quando ele está no jardim do Getsêmani. E a Bíblia diz que as suas veias se dilatam, se rebentam dentro do seu corpo, e ele começa a escorrer suor como sangue. Jesus era um judeu nato, na altura perfeita de sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, entre 1,70 m. Jesus não tinha estrutura gorda. Jesus era um cidadão de um padrão sacerdotal. Então Jesus já tinha perdido muito sangue. Quando ele chega no pátio, ele é surpreendido por uma quarentena com azorrague, não é vara. A azorrague é um chicote com 12 tranças, tendo em 6 extremidades chumbo, nas outras 6 tendo ossos. Cada lambada que Jesus tomava eram 12 cortes sobre a sua carne. 12, 24, 48, Jesus tomou 39, parte do seu corpo, segundo o Dr. Barbert, diz que parte das suas vísceras, parte dos seus intestinos, estômagos e fígado, dava para serem vistos de tanto que Jesus apanhou. Mas além da cruz, Jesus enxergou a igreja de Uruguaiana, dizendo: eu não posso desistir por causa deles. A cruz! Não bastando o que Jesus apanhou, eles tomam uma túnica e largam sobre o corpo de Jesus. Aquela túnica de linho gruda sobre as feridas. E é mandado Jesus tomar a cruz e carregá-la. Quem está me entendendo, diga amém. Quem não chora com a mensagem da cruz, está ruim, irmão. Está feio? Está ruim. Jesus vai carregando a cruz. Quando ele carrega a cruz, ele cai com a cruz horas por cima, ora ele embaixo da cruz. E Jesus não tem condições como um ser humano de levar aquela cruz. Mas a Bíblia diz que está vindo do campo um homem. Está vindo do campo um homem. Ele não faz parte do sinédrio. Ele não carrega a êstola sacerdotal. Ele é um camponês, mas ele ajuda a carregar a cruz. Quando você estiver despedaçado, quando você estiver arrebentado, Deus vai preparar um Simão Cirineu, mas você não vai deixar de chegar no propósito que Deus escolheu. Oh glória, pastor, quem é Simão Cirineu? A gente conhece como roceiro, como o que trabalhava na roça, mas por detrás da vida de Simão Cirineu, existe uma história que muitos não conhecem. Está em um livro de um judeu, e ele fala sobre ministérios frustrados e sacerdócios rejeitados. Para quem não sabe, Simão Cirineu era filho de sacerdote. Quando o sacerdote atingia uma idade avançada, ele tinha o direito de indicar o seu filho ao sacerdócio, ou indicar alguém que ele havia formado. Quando chega o tempo da escolha sacerdotal, então os sacerdotes novos, eles passam por um crivo. Esse crivo se dá em 2 modalidades. Primeiro, ele tem que ter a habilidade da Torá, ele tem que conhecer a lei, ele tem que conhecer os 623 preceitos. Quando fizeram o teste com Simão Cirineu, o menino conhecia de Bíblia, sabia ensinar, sabia pregar, sabia se portar. Mas tem a segunda modalidade. Qual é? Tem que ter o tamanho certo. O sacerdote, ele não pode ter a mão muito grande, para não mexer naquilo que não é dele. Sacerdote não pode ter a mão pequena, para
para não deixar de ser abençoador. Sacerdote tem que ter o tamanho do pé certo, nem muito grande, nem muito pequeno, para poder avançar e também não ficar parado só no lugar. Sacerdote não pode ter a cabeça muito pequena, para não ser mente fechada. Também não pode ter a cabeça muito grande, para não ser somente a mentalidade dele que manda. Não, tem que tomar conselhos. E quando fizeram as medidas, o menino passou em todos os testes. Só que existiam pessoas que pagaram para comprar a oportunidade desse moço por nome de Simão, o Cirineu. Ele chega para casa e diz: papai, esquece esse negócio de ministério, de chamada missionária, esquece esse negócio, porque aqui ninguém me enxerga, eu não tenho dinheiro para bancar, eu vou voltar para o campo, eu vou voltar lá para a roça. Ele foi para o campo, mas foi com a chamada queimando dentro do seu coração. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Como que funcionava a escolha sacerdotal? Todos os aspirantes ao sacerdócio se paravam diante do sumo sacerdote. Se matava um cordeiro macho de 1 ano, tomava o sangue daquele cordeiro. Quem me ouve, diga glória. Tomava o sangue daquele cordeiro e molhava em uma espécie de uma trincha aquele sangue do cordeiro. E todos os novos sacerdotes estavam vestidos de roupa branca. Então o sumo sacerdote molhava no sangue do cordeiro e fazia este movimento: uma aspersão para cá e uma aspersão para lá, e guardava a trincha. Aonde respingasse, preste atenção, aonde respingasse uma gota na roupa branca, era sinal que o céu havia te aprovado pelo sangue do cordeiro. Oh glória, para você ser alguém chamado por Deus. Aonde era feita? Em Jerusalém. Qual data? Na Páscoa. Mas devido ao sacrifício e à morte de Jesus, naquele ano, cancelaram a consagração de obreiro. Não teve convenção. Jesus está carregando a cruz, e os sacerdotes estão tudo vestido de branco, mas ninguém marcado pelo sangue. Jesus tomou uma quarentena de açoite. Jesus está moído, a carne está arrebentada. Do campo está vindo roceiro, do campo está vindo pisado, do campo está vindo rejeitado, do campo está vindo aquele que o sistema pisou, matou, mas ele está vindo, e alguém olha para ele e diz: lá está vindo rejeitado, lá está vindo que não serve para nada, lá está vindo aquele que o sistema matou. Já que você não presta para nada, pegue a cruz desse Nazareno e leve. Uramacalabaia, uramacalaharia, séria. Você lembra que para ser sacerdote precisava de uma gota de sangue? Quando ele abraça a cruz, quando ele abraça Jesus, Jesus não dá uma gota de sangue para ele. Jesus lava Simão no sangue e disse: Simão, Simão, o que o sacerdócio te rejeitou, eu te dou, eu te dou, eu te dou. Levanta a tua mão. O sangue vai te colocar aonde o homem não te coloca. O sangue abre porta aonde o homem não abre. A tua casa está de pé pelo sangue, a tua vida está de pé pelo sangue. Você pode glorificar a Deus pelo sangue. E eu parto para encerrar dizendo para você que a razão principal de que a igreja está aqui é pelo sangue. É pelo sangue. É pelo sangue. É pelo sangue. O diabo queria te matar, mas a tua casa está marcada pelo sangue. O diabo disse que ia te parar, mas ele disse: tu está garantido pelo sangue. Quantas propostas já vieram dizendo que não ia dar certo o trabalho missionário, que era para parar, que era coisa de doido. Mas lá no céu o sangue está valendo mais do que a resposta do diabo. Quando o terapeuta não dá jeito, o sangue dá jeito. Quando o psicólogo não dá jeito, ainda que a minha esposa seja, mas o sangue dá jeito.
Quando a cadeia não dá jeito, o sangue dá jeito. Quando o bandido, a cadeia, ninguém consegue resolver, Jesus diz: dá na minha mão porque eu dou jeito. Quando a cachaça, Alcoólicos Anônimos não dá jeito, o sangue dá jeito. O que não tem problema que o sangue não possa resolver. Oh meu Deus, quebre um pouco do orgulho, pegue um pouco dessa crista que você tem, desça um pouco do salto. Aqui nem tem ninguém maior do que ninguém. Aqui estamos todos debaixo da presença do sangue de Jesus. O sangue que comprou o branco, comprou de cor negra, comprou o alemão, comprou de raça polonesa. Aqui está todos debaixo do sangue. Deixa eu lhe falar. Quando Paulo está falando sobre a cruz, Paulo está nos dando algumas lições. E essa mensagem Deus me deu em um dia bem desfavorável. Um dos momentos mais críticos de decisão da minha vida. Eu fui orar e Deus falou comigo e disse: meu filho, tu está guardado pelo sangue vertido na cruz. Eu terminei de orar e procurei dormir. Eu não conseguia dormir. Minha esposa disse: vai orar mais um pouco. E quando eu voltei a orar, Deus falou comigo, disse: pega caneta e papel. Você crê que Deus fala ainda, irmão? Eu, às pressas para obedecê-lo, eu peguei um lápis e um pedaço de papel no escritório e disse: estou pronto. Deus disse: não é lápis, é caneta. Não pode apagar, filho. E eu vou te dar 3 segredos da cruz. Revira a internet que essa tu não acha. E eu disse: qual é o primeiro segredo da cruz? Ele falou: quando você olha para a cruz, o que você vê, meu filho? Eu disse: eu vejo dor, eu vejo sangue, eu vejo sofrimento, eu vejo injustiça. E ele disse: mas tenta enxergar numa outra perspectiva. Eu disse: Senhor, eu não consigo ver nada além disso. O Espírito de Deus me levou a olhar para os pés de quem é crucificado. Olha para os pés. E eu disse: está pregado, como as mãos. Ele disse: mas em que posição estão os pés de quem está na cruz? Eu disse: Senhor, está separado do chão. Ele disse: anota o primeiro segredo da cruz. Quem uma vez professou a fé, quem uma vez subiu na cruz com Cristo, ele não tem os pés nessa terra. Quem uma vez aceitou o evangelho da verdade, quem uma vez foi crucificado com Cristo na cruz, ele anda que nem crente, ele fala que nem crente, ele tem postura de crente. E Paulo já escreveu dizendo: eu estou, eu não serei e eu não fui, eu estou presente, crucificado com Cristo na cruz. Não mais vivo eu, mas agora Cristo vive em mim. A carne que vivia no Filho da fé, a qual me amou e se entregou por mim mesmo. João disse: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A primeira razão que a cruz nos faz, a cruz nos separa eu vou falar, irmão, eu vou falar. Nós estamos vivendo um evangelhozinho light, que pode dar glória aqui e beber lá fora, que pode dar glória aqui e se prostituir lá fora. Este não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é renúncia, é separação. Quem está comigo no glória aqui? Quem está? Quem está comigo na palavra aqui? Quem está? Segundo segredo da cruz. Se meu filho, tu olhou para os pés, agora qual é?
a posição que tu vê o crucificado. Eu digo: Senhor, esse meu filho, a cruz te dá o direito de olhar em todas as direções. Eu disse: de fato, para cima, para baixo, para os lados, para frente. Como é que é? Para frente eu enxergo o futuro, para cima eu tenho Deus. Nos pés da cruz eu tenho Maria chorando. Na direita eu tenho um ladrão, para não seguir exemplo. Na esquerda a mesma coisa. A cruz me dá o direito de olhar para todas as direções, menos... Você não foi chamado para voltar. Você não foi chamado para desistir. Você não foi chamado para recuar. Não. Você não foi chamado para ficar olhando para trás. Você não é síndrome da mulher de Ló, com saudade do que ficou para trás. Você também não é síndrome do povo que saiu do Egito, que diante do mar quis voltar para trás e disse: estamos com saudade das cebolas, estamos com saudade dos pepinos, estamos com saudade dos alhos. Só coisa boa, cebola, pepino e alho. Deus está dizendo: enquanto você não abrir a mão de cebola, pepino e alho, você não vai comer leite, você não vai ter mel, você não vai ter uva. Deus está dizendo: eu tenho uva, eu tenho mel, eu tenho terra gorda para dar, mas enquanto você não abrir a mão do Egito, eu não posso te dar, porque o Egito está para trás, mas Canaã está para frente. Canaã está para frente. Canaã! Meu Deus! Eu estou em um pré-congresso de missões. Isso daqui, irmão, é o único congresso de conscientização. Para esparramar o pé, nós vemos no outro. Agora deixa eu te falar uma verdade. O grande testemunho do índio de peles vermelhas, o missionário dos pés descalços. O homem que tinha uma chamada advogado, rico. Ele chamou sua família no século 18 e disse: eu estou abandonando tudo e eu vou seguir o chamado de Deus. Seu pai e sua mãe lhe disse: escolha quantos missionários você quer, que nós vamos pagar em qualquer canto do mundo. Ele disse: Deus não quer o dinheiro, Deus quer a mim. Foram para a igreja batista, e lá na igreja batista, cada irmão se prontificou de trazer alguma coisa para poder conduzi-lo ao campo missionário. E teve um irmão que levantou, porque era neve até a altura da canela, e disse: as botas com as garras eu trago para você. Ele disse: amanhã está toda a mercadoria aqui, e eu saio às 6 da manhã. E ele esperou até 6:01. E o irmão não veio, o irmão chegou 6:10. E aí quando perguntou: cadê o missionário? Ele disse: ele deixou um bilhete para o senhor. E quando foi ler o bilhete, ele disse: o irmão se atrasou 1 minuto. E nesse 1 minuto que o irmão atrasou, eu perdi de ganhar muitas almas para Jesus. Eu fui descalço pela neve. Porque a obra missionária não pode parar e eu não posso voltar para trás. Levanta a tua mão, não baixe ela. Já que levantou a direita, levanta a esquerda também. Não baixe, que eu tenho uma palavra profética. Nós estamos vivendo ministérios que estão olhando para trás. Nós estamos vivendo pessoas que estão olhando para trás. O que há de casamento frustrado, de relacionamento entre pais e filhos frustrado, porque o filho cometeu um erro, porque a mulher cometeu um erro, porque o marido cometeu um erro há 20, 30 anos atrás. E a cada dia você fica revirando o lixo do passado. E o diabo se alimenta de lixos do passado. Mas eu tenho uma notícia para você. Jesus, a palavra, não manda você olhar para trás. E o que a Bíblia diz? Olhai para Jesus, que é o consumador. O que mais que ela diz? Olhando para frente, deixando as coisas que para trás ficam, avançamos para aquilo que nos espera. Levante a tua mão lá em cima, porque ele está dizendo: é tempo de abandonar as coisas passadas e avançar para as coisas do futuro. Terceiro e último segredo da cruz, e nós oramos. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que Jesus me separou do mundo. Quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu não posso voltar para trás. Mas o que me chama a atenção em toda a crucificação é a posição que está o crucificado. Por quê, pastor Ângelo?
Porque Jesus foi pregado no chão. Irmão, a cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás. Barrabás não era um ladrãozinho, ele era um revolucionário. Barrabás tinha mais de 10 mil seguidores que lhe acompanhavam. Era um líder político. Segundo a história, um homem de quase 2 metros. A cruz era feita sob medida. Quando foi feita as cavidades para pregar Barrabás, foi feita na medida. Quando pregaram o primeiro punho de Jesus, quando foram esticar o braço para pregar o segundo, não cabia na cavidade da cruz. Tranca o pé na cruz e puxa o braço. O cravo que está no punho vem parar na mão. Eles viram a cruz depois de pregar os pés e as mãos e rebate os pregos. E quando largam Jesus no buraco que a cruz ficaria em pé, o corpo pende para frente. Segundo o Dr. Barbet, as pupilas, o globo ocular se dilata, os pulmões se ofegam e Jesus está quase morrendo sufocado. Mas ele conhece o que diz em Levítico, que ele não aceita sacrifício de cordeiro sufocado, tem que sangrar. Com a última força que Jesus tem, ele se apoia nos pés e joga o corpo para trás. Porque além da cruz, ele enxergou a gente na cachaça, na droga, na prostituição. Dá um glória a Deus, irmão. Agora eu lhe pergunto, Jesus ele está na cruz, mas ele está em pé. Apanhou, pastor? Muito. Disse, pode bater, mas vou ficar em pé. Nós vamos cuspir no teu rosto. Ele disse, gospe, mas eu vou ficar em pé. Nós vamos colocar uma coroa. Coloca, mas a posição não muda, é de pé. Nós vamos rebater o prego, de pé. Nós vamos te injuriar, é de pé. Nós vamos sangrar o teu lado, vai sair água e sangue. Ele disse, não muda a minha posição, é de pé. Sabe o que eu aprendo com isso? A posição de Jesus no meio do sofrimento foi de pé. Está sangrando, estou de pé. Estou crucificado, estou de pé. Estou derramando sangue, mas estou de pé. Estou com coroa de espinho, mas não muda a posição, eu estou de pé. Estou com o lado aberto, mas estou de pé. Estou com o nervo mediano da mão ardendo, dando troncos da cabeça, mas eu estou de pé. Me deram vinagre, mas eu estou de pé. Eu estou com sede, mas eu estou de pé. Eu estou vendo a minha mãe chorar, mas eu estou de pé. Eu estou vendo o ministério e os discípulos que eu formei se desviarem, mas eu estou de pé. Eu vi Pedro me negar, mas eu estou de pé. Eu vi Judas me trair, mas eu estou de pé. Por quê? Porque a posição de Cristo na cruz é de pé. A posição de vencedor é de pé. A posição de vitorioso é de pé. A posição de missionário é de pé. A posição de derrotado é deitado, mas a posição da igreja é de pé. Porque que ele te trouxe aqui hoje para te tomar pela tua mão direita e dizer, levanta-te de pé, porque eu te levanto hoje. Quem pode glorificar a Deus por isso? De pé. Não me interessa o que aconteceu no passado, nem o que você viveu, mas a posição de quem Deus escolhe é de pé. Deixa eu lhe falar, há uma promessa de Deus e nós viveremos, não só no Brasil, mas o estado do Rio Grande do Sul viverá um avivamento. Não, eu vou repetir. Nós viveremos um avivamento como nós nunca vivemos antes. Se prepare, nós voltaremos a ver Jesus batizar crianças com o Espírito Santo. Se prepare, nós voltaremos a ver cego enxergar, mudo falar. Deus vai levantar dentro da cidade de Uruguaiana pregadores, profetas, profetisas, missionários. Deus vai incendiar no pé dessa cidade
para que se esparrame por esse estado um avivamento poderoso. Deixa eu lhe falar e eu encerro. Aproximadamente 48 anos atrás, o doutor reverendo Billy Graham, ele fez uma cruzada na praça de Washington, nos Estados Unidos. E ele reuniu aproximadamente de 50 a 70 mil pessoas por noite. E quem entende um pouco de história sabe que os Estados Unidos da América foi o maior palco de avivamento para o mundo. Mas por causa do amor ao dinheiro, eles abandonaram a presença de Deus e valorizaram o dinheiro. Ele reuniu vários continentes, várias nações. E a oração dele era esta: manda um avivamento para a nação americana. 7 dias de concentração, 7 dias de oração. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sábado e domingo, Deus não respondeu. Quando eles estavam para fazer a oração final sem resposta de Deus, várias bandeiras de vários países estavam hasteadas. E quem conhece lá sabe do que eu estou falando. Na praça de Washington tem um chafariz que jorra uma água de uns 8 metros de altura. Enquanto eles estavam orando para despedir aquela concentração, Deus levantou uma garotinha com 7 anos de idade, coreana, falando em língua brasileira. Vai até o microfone aonde estava o pedestal, toma o microfone da mão ou do peito aonde estava o pastor Billy Graham e disse: esta nação, por causa do amor ao dinheiro, abandonou a presença do meu Espírito Santo, mas eu faço coisa nova agora, e os vossos olhos verão. Quando ela falou isso, soprou um vento que ninguém sabe de onde veio e encharcou a bandeira do Brasil. Quando molhou a bandeira do Brasil, a criança gritou dizendo: para esta bandeira que eu aspergi água, é para lá que eu estou mandando o meu avivamento, é para lá que eu estou mandando o meu poder. Quem acredita nisso, pegue na mão de quem está do teu lado, em nome de Jesus de Nazaré. Feche o corredor, porque eu quero acreditar que nesta noite Ele tem liberdade para batizar, para curar, para renovar e para restaurar. Oh meu Deus do céu, levanta a mão ao céu desse guerreiro, em nome de Jesus. É com você que Deus conta, é com você que Deus conta, é através de você em que Ele vai fazer uma poderosa e grandiosa obra, em nome de Jesus de Nazaré. Você que é batizado no Espírito Santo, abra a tua boca agora para ser renovado, abra a tua boca agora para ser tocado pela presença de Deus. Eu vou deixar um minuto para você adorar. Lá em cima da galeria, adore. Aqui embaixo, adore. Isto, você que foi chamado, Deus está dizendo: não é tempo de olhar para trás, não é tempo de estar com os pés nessa terra, não é tempo de mudar de posição, é tempo da igreja ficar de pé. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Essa é aquela hora que a gente dá glória. Era um povo muito humilde, que aqui tantos. Essa é aquela hora que a gente adora. Este povo. Essa é aquela hora que a gente seja renovado. De Deus. Meu Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Aleluia. Onde está a juventude Meu dessa Deus. igreja? Renova teus filhos, ó Deus. Renova chamados, ó Deus. De oração, renova ministérios, ó Deus. que a Deus incendeia vidas, ó Pai. E as crianças incendeia as vidas que aqui. cantavam, Chamadas missionárias que estão paradas, Deus está ativando a tua chamada hoje. Deus
não esqueceu das Onde promessas. está aquele povo barulhento? Ele não é homem Onde para está adivinhar. que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra... Solte a mão do teu irmão, dê um abraço nele, seja a boca de Deus para ele. Diga para ele: todas as promessas de Deus para a tua vida está de pé. Diga: a tua chamada está de pé. Diga: o que Deus prometeu está de pé. Muitos crentes não tem ninguém que vai impedir o que Deus tem. Vão voltar. Não tem ninguém que vai impedir o que Deus tem. Os irmãos a chamada está de pé. Para reconciliação. O chamado está de pé. Mas infelizmente tem gente que quer te calar, mas a chamada está de pé. Tem gente que não quer que você adore, mas Deus está dizendo: está de pé. Onde está que não se vê nem o irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi embora pra Sião. Quem pode glorificar a Deus? Oramaya kandurimini kalabaharasé. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Olhe para cá. Eu quero perguntar nessa noite aqui: quantas pessoas estão entre nós que ainda não são evangélicas ou estão na qualidade de filho pródigo, afastado dos caminhos do Senhor Jesus? Levante a tua mão, eu quero te conhecer. Está afastado? Tem alguém que está afastado? Alguém que não é crente, levante a mão. Temos alguém que não é crente? Temos alguém que está afastado? Eu quero fazer uma oração especial por quem não é crente, por quem está afastado dos caminhos de Jesus. Não temos? Eu quero que você olhe para quem está do teu lado, pegue na mão dele e fale assim: Deus te abençoe. Fale para ele: você vai ter a semana mais poderosa de Deus na tua vida. Você vai ter a semana mais abençoada de Deus na tua vida. Diga: te prepare, porque algo de Deus vai mudar na tua vida esta semana. Você vai estar dentro do seu carro e você não vai suportar a presença de Deus. Deus vai voltar a te chamar pelo nome de madrugada e vai dizer: estou acendendo a chamada de novo. Estou acendendo a chamada de novo. Ele vai te chamar pelo teu nome e vai dizer: as promessas estão de pé. As promessas estão de pé. Quem acredita nisso, dá um glória à presença de Deus. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.